Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és Santo, santo, santo. Nós celebramos o teu nome, Jesus, nesta noite. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, Pois tu és santo, santo, santo. exaltado e bem alto, brilhando a luz. Derrama o seu amor e poder, Pois tu és santo, santo, santo. vamos declarar que Ele é santo. Santo, 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 santo. Eu quero te ver. Se você pode, declare que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar, quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Santo, 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 santo. Quero te ver. Diga que Ele é santo. Santo, 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 santo. Quero te ver. Declaramos santo, 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 santo. Santo, quero te ver. Se você pode, levante suas mãos e cante que Ele é santo. Santo, santo, oh, santo, 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 santo. Quero te ver. Santo, diga. Santo, 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 santo.
quero te ver. Aplauda bem forte o Senhor nessa noite. Boa noite, igreja. A paz. Queria que você cumprimentasse a pessoa bonita que está no seu lado aí. Se você não achar, pode olhar aqui pra frente. Cumprimente alguém aí que está na sua frente, atrás de você. Que bom que você está aqui comigo essa noite, meu querido. Que você seja abençoado grandiosamente. Aleluia, Jesus. Se você puder levantar suas mãos aos céus e agradecer pela presença de Jesus neste lugar. Estamos todos reunidos aqui para louvar, agradecer e bendizer. E receber a presença do Pai. Receber a presença do Senhor. O maior interesse de Jesus neste lugar não é ver o meu louvor aqui, não é ver a minha voz, não é ver os instrumentos ou a banda ou os backs. O maior interesse de Jesus aqui é ouvir a tua voz. É ouvir que você se dispôs a gastar 2 horas do seu tempo para estar aqui e adorar Ele, ouvir da palavra dEle, ouvir da presença dEle. Deus se agrada muito do louvor que nós fazemos aqui, mas Ele acha extraordinário o louvor que você faz aí, o louvor que você dá aí no seu banco, o louvor que você expressa aí no seu banco, a adoração que você expressa aí. Quando nós adoramos o Senhor, eu creio que Ele trabalha ao nosso favor. Eu creio que se você largar todas as suas dificuldades, dores, problemas, doenças, nos pés de Jesus nessa noite, Ele está aqui. Converse com Ele, abre os seus lábios. Você não precisa de mim aqui para que Jesus te abençoe. Você precisa só de você mesmo, dos seus lábios, do seu corpo. Só Tu és santo, Jesus, e não há outro como Tu. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre, e Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que Teu é o reino e a glória para sempre, e Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Diga isso a Ele. Só Tu és e não há outro, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, e não há outro
disso, igreja. Só tu és. E não há outro. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como. E não há outro como. Diga bem alto que ele é santo, grite. Só tu és. Só tu és santo. Só tu és. E não há outro. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como. E não há outro como. Mais uma vez diga. Só tu és. Mais alto cante. Só tu és. E não há outro. E não há outro como tu. Não há outro como. E não há outro como tu. E não há outro como Jesus. Só tu és. A sua mão no ombro da pessoa que está no seu lado e diga para ela: seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Sabe, se você não sentir a presença do Senhor neste lugar, não adianta nada você ter vindo até aqui. Não adianta nada nós louvarmos aqui, não adianta nada a pregação do pastor Pedro logo mais, se você não sentir a doce, agradável presença do Pai. Eu queria que você esquecesse todas as dificuldades que você teve durante esse mês, durante essa semana, todos os problemas de conta de luz, de água atrasada, de boleto, sabe? Todas as brigas que você teve com a sua esposa, com o seu marido, todas as discussões que você teve com o seu filho, sabe? Todas as coisas de errado que aconteceram na sua casa, todas as coisas de errado que aconteceram na sua vida, até agora esqueça isso e diga: eu me rendo a Ti, Jesus, eu me rendo a Ti. Eu sou totalmente Teu aqui. O que transforma, o que liberta, o que cura é a presença de Jesus. A presença de Jesus. A presença de Jesus. A presença de Jesus. A doce, agradável presença de Jesus. Quando nós declaramos a santidade dEle, Ele olha para nós. Quando nós declaramos a santidade dEle, quando nós dizemos: só Tu és santo e não há outro como Tu, Jesus. Não há outro como Tu, Jesus. Ele olha para você. Ele olha para nós. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como. E não há outro como. E não há outro como Tu. E não há outro como. E só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como. Cante alto. E só Tu és. Declaramos a Tua santidade, amado. Só Tu és. E não há outro. E não há outro como. E não há outro como. E não há outro como Tu. Cante bem alto. Só Tu és. Só Tu és. E não há outro.
Que dos seus lábios brote palavras de adoração neste momento. Fale mais alto com Ele, fale mais alto com Ele, porque Ele está aqui. Lá no fundo, erga a tua voz. Quem está lá atrás, erga a tua voz e comece a adorar o Senhor. Entre neste ambiente deste culto agora, neste momento, em nome de Jesus. Uso teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, cante isso. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. De todo o teu coração receba da parte do Senhor. Queremos que essa canção venha brotar do fundo do teu coração, meu querido. Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu amor, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todo e Deus. Cantamos que Ele é grande. Grande. Pode cantar bem alto. É o Senhor. Na cidade, nasce. Alegria, alegria de toda. Bem alto, cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, grite isso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais alto, declare que você quer engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
inigualável. Libere palavras da sua boca neste momento a Ele. Palavras que brotam do seu coração para o coração de Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. pois só tu és Deus sobre todo. Queremos o Diga ao Senhor, diga com alegria, oh Espírito de Deus, e agradecer, oh Espírito Santo, sim, Senhor da glória. Levante suas mãos, levante suas mãos, lembre-se da sua conversão, lembre-se quando você aceitou Jesus, quando você se batizou. Esse hino marcou uma geração. Levante as mãos. Esse hino é uma inspiração de Deus. Cante ao Senhor, cante com alegria. Oh Espírito, queremos. Diga. Levante suas mãos, diga ao Senhor com alegria. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está ao seu lado. Não precisa fechar os corredores de cada lado, pegue na mão. E eu quero que você ore por essa pessoa, apresentando o nome dessa pessoa diante de Deus. Comece a orar, comece a interceder, comece a orar por essa pessoa, comece a levantar sua voz, não orando por você, mas orando por alguém que está do seu lado. E pode ter certeza, Deus vai atender a sua oração. Comece a falar com Deus, comece a apresentar a Deus essa pessoa que está do seu lado. Quem sabe é um amigo, é um irmão, é um convidado, é uma pessoa que você não conhece, mas que a partir de hoje você vai firmar uma aliança com Deus e com essa pessoa. Quem sabe é um parente, é um familiar seu. Comece a falar com Deus, comece a orar. Ô Espírito Santo, toma nas tuas mãos cada pessoa nesse lugar. Que seja o Senhor poderosamente a abençoar estas vidas, a estabelecer o teu bem, Senhor. Oh Deus, oh meu Deus, E tuas bênçãos começa a estabelecer teu cuidado sobre o teu povo, sobre tua igreja, sobre esta pessoa, Pai. Vem, meu Deus, com o teu bem. Inunda esta pessoa com o teu Espírito Santo. Inunda esta pessoa com o teu Espírito Santo, Pai. Oh Espírito de Deus, que seja o Senhor poderosamente, Pai, a inundar esta pessoa com o teu bem, meu Deus. Oh Espírito de Deus, toma nas tuas mãos. Venha sobre esta pessoa, venha sobre o teu povo, meu Pai. Inunda este jovem, esta criança, esta mulher, este homem. Inunda esta pessoa com teu Espírito Santo aqui nesta live. está perto de ti e tuas bênçãos andei. Oh Deus, vem com o teu bem, com o teu cuidado. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. Cante esta
a canção, faça dela a sua oração agora. Impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Cante. Coração, Diga. se eu te buscar, Ô Espírito Santo, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. amém. Pode ligar a luz central. Boa noite, queridos. A paz. Antes que você se assente, vamos lá, procure 3 pessoas para você dizer uma palavra de Deus para essa pessoa, para você dizer: seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Diga uma palavra de Deus para esta pessoa, algo abençoador. Vamos lá, obrigado pessoal, Deus abençoe. Vocês poderiam colocar do lado para mim, esses 2, tá? Aqui pro ladinho. Obrigado, Caleb, obrigado, equipe, Deus abençoe. Vamos lá, abençoe alguém aí, em nome de Jesus. Diga uma palavra de Deus para essa pessoa. Que coisa boa. Coisa boa esse louvor tão especial, tão gracioso. Que sejam muito bem-vindos. As crianças não já foram ainda? Eu tivesse que... Já podem ir. Já estão liberadas. De 2 a 11. De 2 a 11. Podem passar aqui à minha esquerda, por favor. Aqui, crianças de 2 a 11. Pode passar aqui à minha esquerda. Ok, vou na bênção lá. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Enquanto as crianças vão indo, queremos dar as boas-vindas aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo, o nosso culto ao vivo, e os irmãos que estão hoje aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Hoje com a presença do Evandro, não é? Coisa boa, Evandro, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Tinha que estar tocando aqui, rapaz. Cadê o teu instrumento aí? Tinha que estar tocando aí. Você está em casa. Que coisa boa. Eu quero convidar você à palavra de Deus para nós ganharmos tempo. Eu quero convidar você para o livro de Gálatas, que é o Dielo que está ali. Dielo, naquela tradução, né? A nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 9. Nós vamos ler alguns textos. Eu gostaria de até convidar você, quando vir à igreja, trazer algumas coisas que são importantes. Primeiro, o seu coração liberado para receber a palavra de Deus. Gálatas 3, do 1 ao 9. Uma outra coisa, traga a sua Bíblia. Eu quero convidar os irmãos, mesmo que você use a Bíblia no telefone, no aplicativo, mas traga a sua Bíblia física também, tá bom? É muito importante você manusear, trazer a sua Bíblia, não é? A pastora agora me deu uma Bíblia com letra gigante, já estamos quase uns 50, já não enxerga mais normal. Eu preciso ler no aplicativo ou numa Bíblia com letra gigante, né? Ou então tem que usar o óculos. Mas eu convido você para trazer a sua Bíblia, manusear a sua Bíblia. Outra coisa, vocês lembram que algum tempo atrás os irmãos vinham e traziam agenda, caneta. Eu sei que a agenda está quase ultrapassado, não é? As pessoas já não usam muito papel. Mas é muito importante você anotar as referências, embora boa parte delas existe no informativo. Mas algumas referências, algumas frases, algumas palavras, elas não estão no informativo. Quem sabe, às vezes é perigoso o telefone, porque ele nos distrai, não é? Eu já vi irmão ali parecendo que estava lendo o texto bíblico. Na hora da pregação, deu uma caminhadinha no Facebook, no Instagram, não é? Nada, mandando mensagem para alguém, nada que envolvia o culto, não é? Às vezes o telefone nos distrai, mas se para você não lhe distrai, sempre tem nos telefones esse esquema de agenda, de anotações, não é um bloco de anotações. Anote a mensagem. Não fique apenas ouvindo a pregação,
Embora a Bíblia diz que o aprender vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero convidar essa igreja para fazer isso, para trazer seu coração liberado, porque você pode trazer a Bíblia, você pode trazer agenda e caneta, trazer um telefone para anotar, mas se o seu coração não estiver liberado, a palavra de Deus em mim e em você não fará nenhum efeito. Você pode ter certeza disso. O nosso coração precisa estar liberado para receber a palavra de Deus em nós. Esse é o primeiro predicado importantíssimo para as nossas vidas. Depois, traga a sua Bíblia. Traga a Bíblia. Sabe, presenteie a Bíblia. Nós temos ali uma série de Bíblias que compramos agora. Compre a Bíblia. Dê de presente. Esses dias eu dei de presente algumas Bíblias para algumas pessoas que não são da igreja, que eu conversei. Eu sou o pastor, tal, eu queria tanto uma Bíblia. Dei para elas Bíblia. Ontem mesmo dei uma para uma pessoa. É muito importante abençoar as pessoas com a palavra de Deus. Uma outra coisa, querido, repito, venha, traga, anote, escreva, sabe isso? Coloque a data de hoje, porque tem palavras de Deus, promessas de Deus, ditas num culto, que a gente deve anotar, porque ao seu tempo, ela vai se cumprir. E às vezes Deus permite apenas uma semente, uma palavra, e é muito importante você ter guardado esta semente, esta palavra, no seu coração, mas também algo que você não vai se esquecer. Cuide disso. Eu quero pedir a essa igreja para ser cuidadosa nesse sentido. Isso é uma mostra de que você ama a palavra de Deus, de que você ama as coisas de Deus. Isso é muito importante. Vamos lá para esse texto. Nós vamos ler 9 versos, e eu disse que nós vamos ler bastante textos hoje, porque eles são muito relevantes. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação, a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Nada é possível? Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Essa é a palavra de Deus. Queridos, dando uma descrição rápida desse texto, esse texto, ele caberia, nós em uma noite fazemos toda uma pregação com esse texto, não é? Porque cada verso é um ensinamento grandioso da parte de Deus. Mas sendo sucinto nesse texto, que é o nosso primeiro texto, nós vamos ler outros. Abraão, ele recebeu a promessa de que a partir dele,
Deus iria criar um grande povo, uma grande nação. Lembra do texto de Gênesis 12, se eu não me engano? Deus chama ele, manda ele olhar, contar as estrelas do céu, contar a areia da praia. Ele não consegue, não tem como fazer isso, e Deus diz a ele: assim serão os seus descendentes. Abraão, ele crê na promessa de Deus prontamente. Ele crê na promessa de Deus de que Deus faria dele uma grande nação, sabendo que a sua esposa, inclusive Sara, era estéril. Ok, eis uma narrativa poderosa acerca do nosso pai na fé, Abraão. Mas o que nos interessa aqui, queridos, é a pregação do apóstolo Paulo para os irmãos da Galácia, para os Gálatas. Foi o próprio apóstolo que iniciou essa igreja. E o apóstolo Paulo, por tempo, pregou nessa igreja. Iniciou o evangelho com esse povo. Você imagina, tiveram o privilégio de serem ensinados pelo maior teólogo da época. Era o apóstolo Paulo, não é? Tiveram o privilégio de ouvir a pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixa alguém ali pastoreando eles e seguem a viagem pela Europa pregando, pela Turquia. E depois ele fica sabendo que não demorou muito tempo de que ele saísse daquela igreja. Aquele povo estava mudando os princípios que eles aprenderam. O apóstolo Paulo, outrora sendo um fariseu, ele era pautado na lei, não é? Naquilo que a lei dizia. Inclusive o apóstolo Paulo foi circuncidado, e ele descreve isso em outro texto, falando sobre se gloriar na lei. Ele é uma pessoa que poderia fazer isso, e ele não considerava a lei agora relevante, a não ser o sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo, sabendo de que era costume dos judeus crer estar regado na lei, e que a lei, ao contrário de salvar, punia, Paulo apresenta, e era o cerne da sua pregação, apresenta a cruz, apresenta o Cristo, como sendo o único caminho, verdade e vida para alguém ser salvo. O apóstolo Paulo agora tira de lado todos os ritos que a lei colocava para alguém se aproximar de Deus, ou no máximo ser purificado, e agora apresenta aquele que rompeu o véu, apresenta Cristo com grande maestria, apresenta Jesus o crucificado como aquele que tem a condição de religar o homem a Deus, como esse que é a ponte entre o céu e a terra, o único mediador entre o ser humano e Deus, o Cordeiro de Deus, que somente Ele poderia tirar o pecado do mundo. Esse povo, essa igreja, eles quando recebem essa pregação, essa mensagem, eles aceitam e dizem: é verdade, não somos salvos pela lei, somos salvos por Cristo, pelo seu sacrifício. Não precisamos mais de muletas para caminharmos na fé. Abraão não precisou de muletas, de mecanismos para conhecer a Deus, para caminhar com Deus, apenas da sua fé em Deus. E digo mais, Abraão não tinha as escrituras, Abraão não tinha o Pentateuco, Abraão não tinha a Torá. Abraão só recebeu o chamado de Deus, e pela fé ele o aceita. Eu fico admirado que hoje nós temos tudo isso. Nós temos toda a narrativa de Abraão, nós temos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos todo o Antigo Testamento, nós temos todo o Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo, nós temos inclusive bons teólogos entre nós, bons materiais entre nós, e mesmo assim, com facilidade, nós nos desviamos do Evangelho. Com facilidade nós nos afastamos de Cristo, e muitas vezes colocamos sobre os nossos ombros as mesmas moletas que outrora no império das trevas nós carregávamos, colocamos hoje. Escute, queridos, esse povo, e por isso o tema dessa pregação de hoje, inversão de valores. Eu pautei esta pregação primeiramente nesta igreja, vou citar outros exemplos mais adiante. Uma igreja que ouviu do próprio apóstolo Paulo o ensinamento de que eles eram salvos não pelas suas obras, não porque eram circuncidados, não porque guardavam o sábado, não porque jejuavam 3 vezes por semana, não porque ofertavam, não porque davam o dízimo, não porque eram caridosos, porque davam cestas básicas.
porque ajudava o pobre e o oprimido, isso era um dever, mas que não os levaria ao céu, levaria eles ao céu através da via do arrependimento e do reconhecimento de Cristo. Quando eles recebem esta pregação, eles compreendem, foi aberto os seus olhos, é isso. O apóstolo Paulo viaja, deixa alguém, repito, e logo em seguida eles estão já perdidos. Eles começam a pensar: não, mas olha, não pode ser só por Cristo, não pode ser tão simples assim. A gente precisa de algo mais. Sabe, é como se para algumas pessoas, para que haja manifestação da presença de Deus, a gente tem que estar subindo nas paredes. Não pode. Deus não se manifesta na quietude, Deus não se manifesta na calmaria. Deus se manifesta, tem que estar caindo as paredes, todo mundo voando as tranças. Não, tem que ter algo mais. Tem que ter mais um grito, tem que ter mais um pulo, tem que ter mais uma vibração, para demonstrar que Deus está ali. Porquanto Deus não se limita a essas coisas. Se Deus está, Deus está. A sua presença é real, mesmo não sentida, mesmo não percebida, Deus está. Meus irmãos, essa é a nossa confiança que temos em Deus. E é por isso que Deus é bom. Deus é bom. É por isso que Ele é bom. E é por isso que Ele é maravilhoso em todo o tempo. Porque independentemente de nós sentirmos ou não Sua presença, Ele está ali conosco. Independentemente de nós vemos a Sua ação, Seu mover, Seus prodígios, Ele continua ali do nosso lado dia após dia. Essa é uma maravilha inegável do Evangelho. Aleluia. E às vezes nós não estamos vendo os milagres de Deus, mas seus milagres estão acontecendo, porque Deus estando conosco é um milagre diário. E aí o apóstolo Paulo diz: eu estou admirado de vocês. Vocês para mim são tolos, vocês para mim são nécios, vocês para mim são insensatos. Vocês não entenderam a pregação que eu preguei para vocês, o evangelho que eu anunciei a vocês. Por que vocês estão precisando de mais mecanismos? Por que vocês acham que tem que voltar de novo às obrigações da lei? Cristo vos libertou. Vocês são livres agora. Não precisam voltar às velhas práticas da lei. Ter que circuncidar seu filho, para que ele seja aceito por Deus, para que Deus não o mate. Uma vez entregue seu filho a Deus, ele está entregue a Deus. Você não precisa mais circuncidá-lo para que ele seja contado como escolhido, como salvo, como eleito. Não, você reconheceu como dádiva de Deus. Seu filho está consagrado a Deus. Você não precisa fazer esses ritos para garantia de salvação. Com facilidade esse povo, essa igreja, eles entraram nesse entendimento de inverter os valores. Eles caminharam no começo com o apóstolo Paulo no entendimento do evangelho. O apóstolo Paulo sai, e quando sai, eles mudam de direção, e agora eles vão querer caminhar na lei. E isso é um perigo. Diga misericórdia. O que são inversão de valores? Primeiramente, o que são valores? Você sabe, essa igreja é uma igreja muito sábia, muito inteligente. O que são valores? Valores são princípios. Valores são princípios. Valores é aquilo que nós atribuímos como algo extremamente elevado, que nós temos em grande conceito, geralmente aprendido em casa, com a família. São bons costumes, são bons princípios, é aquilo que para nós temos em grande estima. Isso são valores, são aquilo que nós carregamos por toda a vida. Isso são valores, não é? Inclusive a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem
os bons costumes. É por isso que a gente sempre diz: meu irmão, cuide com quem você anda, com quem você conversa, porque a Bíblia diz isso, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Esses costumes aprendidos em casa, esses costumes de princípios, daquilo que realmente vale, daquilo que realmente tem valor. E a inversão de valores é o contrário. É aquilo que não tem valor sendo colocado na condição de ter valor. É a troca, é a mudança. A inversão de valores é quando você atribui valor a algo que não tem valor, e você não atribui valor a algo que realmente tem valor. Um exemplo muito simples: o culto ao Senhor. Um banho no Dores, num rio, é mais importante do que o culto ao Senhor. Uma visita de um amigo que chegou em casa para tomar um mate é mais importante do que o culto ao Senhor. Isso é uma inversão de valores. A menos que o seu valor seja colocar o culto ao Senhor como sendo secundário, não tendo para você como algo valioso. Como eu toda a vida fui criado estando na igreja, é muito estranho não estar num culto. É muito estranho não estar num culto, porque para mim, eu atribuo valor estar na casa de Deus, mesmo que eu não vá pregar. E isso é mais importante ainda, porque vir para ouvir, para receber, isso é uma demonstração de valor ao culto que nós damos a Ele. Não porque simplesmente vou pregar, vou cantar, vou orar. E para mim acho até perigoso pregadores, levitas, irmãos que dançam, irmãos que fazem a obra de Deus, quando vêm, só quando estão na função, no trabalho, quando vêm para pregar, cantar, tirar algum serviço na obra de Deus. Quando não está escalado, não aparece. Isso é perigoso. É muito importante vir para cultuar a Deus, se você tem o culto a Deus algo de valor. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Aleluia. Digam amém. Queridos, nós vivemos hoje nessa época de que os valores eles estão desvirtuados. Essa semana nós demos uma saída, viajamos, e no lugar onde ficamos, isso foi muito interessante. As meninas acharam um colar de ouro com um pingente de ouro assim desse tamanho, maciço, e na ponta do pingente uma pérola, olha, a pérola desse tamanho assim. Aquele colar deveria valer quase 10 mil reais. Era um colar pesado de ouro. Poxa, o que a gente poderia fazer com um colar daquele, não é? Dava uns 10 mil reais. As meninas acharam o colar. E aí a pastora vinha com as meninas, tal, aqui achamos o colar, tal. E aí prontamente elas disseram: não, vamos devolver, vamos achar o dono. E aí fomos lá no local onde estávamos e demos lá na recepção, lá na portaria, no local onde estávamos, para que eles achassem o dono. E devolvemos. E é engraçado que quando chegamos em casa, às vezes eu tenho o costume para dormir tirar a aliança, porque me incha o dedo, ou quando viajo eu tiro a aliança e coloco na porta do carro, porque dirigindo me incha o dedo, não é? Quando eu a mandei fazer, eu não tinha tantos quilinhos como tenho agora, então, né, deu aquela vitaminada, cresceu alguns lados e a mão veio junto, não precisava a mão ter crescido também, não é? E aí eu tiro porque me incha, eu tiro o relógio também, porque eu gosto de dirigir sem estar pesado, não é? Já chega o meu peso, que tirarei em breve. Escutei uma coisa, a pastora disse assim: vamos aumentar a aliança. Eu digo: não, vamos diminuir o peso. É a minha proposta, digam amém. Que eu receba você também que precisa disso. Vamos firme. Viu, queridos? Eu chego em casa e digo: meu Deus, cadê a minha aliança? E aí, puxa, perdi a aliança.
E essa aliança para mim é muito valiosa, porque é uma aliança que mandei fazer com uma aliança da minha mãe, que era um ouro rosa, um ouro diferente, e com mais do que eu tinha, e é uma aliança para mim muito especial, não é? E eu digo, meu Deus, perdi a aliança, e a aliança do meu casamento também. Eu digo, meu Deus, perdi a aliança, e agora? E aí procurei pelo carro, por tudo, não achei nunca a aliança. Olhei debaixo do carro, com a luz da lanterna do telefone, olhei, não achei. E aí eu saí para fora do carro da caminhonete e disse, não pode ser verdade. Eu digo, meu Deus, eu não entendo, esse mundo está virado mesmo. Nós fizemos uma boa ação, devolvemos um colar que não era nosso, correto? E aí nós temos um prejuízo, eu tenho um prejuízo, e agora? Quanto vai me custar uma aliança dessa, meu Deus do céu? Não pode ser verdade. Se eu tivesse pego, nós tivéssemos pego para nós, não é? Quem sabe aí fez um erro, está aí, mas Senhor, nós devolvemos. Não estou te cobrando, mas Jesus, olha para a gente um pouco. Tenha piedade de nós, Senhor. Digo, meu Deus, tem misericórdia. E nisso eu tive um insight, não é? Não vou dizer que foi uma revelação, porque para muita gente tudo é uma revelação, né? Tudo é um mistério. Tudo é o anjo que falou. Não foi o anjo que falou. Eu tive um insight e liguei a lanterna e olhei de novo debaixo do banco do carro. Ela estava em pé assim, e eu não tinha visto nas 3 vezes que eu tinha olhado antes. A aliança estava assim debaixo do banco do carro. Como é que foi parar debaixo do banco do carro? Escute uma coisa, queridos. Essa história eu contei para vocês para dizer que no primeiro momento parece de que disse esses dias que se dá bem quem não valoriza os valores, quem vai pelo caminho da malandragem, da maracutaia. Parece que nesse país e nesse mundo a justiça de Deus e dos homens é falha e não vem e é demorada. E então vale a pena fazer a nossa justiça pelas nossas mãos. Sabe, aquele irmão que diz, pastor, eu orei, eu oro e busco a Deus, sou fiel e sou dizimista, e de repente tive um prejuízo. É Deus que não está me olhando? Não. Às vezes acontece porque a vida é assim mesmo. Porque estamos sujeitos às intempéries da vida. Você está ali, pode vir uma chuva, e não quer dizer que foi uma bênção ou uma maldição. Não, estava na previsão ou não estava, surgiu. Pode ter por trás disso um mover de Deus, pode até haver, mas tem coisas que acontecem porque deveria acontecer. Mas escute uma coisa, no que diz respeito à fé, vale a pena esperar em Deus, vale a pena fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é correto, vale a pena caminhar pelo caminho da lealdade, da fidelidade, dos bons costumes, dos bons princípios, porque mesmo que agora pareça que você tenha um prejuízo, ou que você não veja a ação de Deus, mais na frente você vai receber em dobro as dádivas que Deus tinha reservado para você. Isso é certo. Digam amém. Nós vivemos em uma época, queridos, e não é de agora, isso é do ser humano, mas tende a piorar, em que aquilo que é correto, as pessoas atribuem como não válido, como incorreto. Aquilo que é certo, que é justo. Olha, eu fico pensando de que, olha a nossa condição de ser humano, as nossas casas cercadas por grade, por alarme, por cachorro, não é? Estamos reféns do sistema que o mundo, que o ser humano mesmo nos colocou. Na lei diz que nós temos o direito de ir e vir, não é? Mas nós estamos trancanfiados dentro das nossas casas, e os bandidos soltos. Que coisa engraçada. Não existe só presídio para os bandidos. Na verdade, muitas vezes nós fazemos da nossa casa uma prisão, para nos resguardar, porquanto não deveria ser assim. Não deveria haver muros, não deveria haver cercas, não deveria haver nenhum tipo de cercamento para nos proteger de alguma coisa do mal. Não é o plano de Deus, mas por causa da maldade,
do ser humano, muitas vezes nós temos que fazer isso. Isso é uma inversão de valores. Nós ficamos trancados, pessoas trabalhadoras trancadas, e pessoas que não têm uma boa conduta ficam soltas por aí. Essa é uma inversão de valores. A verdade, quando sendo dita, é questionada, e a mentira com facilidade tem perna longa, embora muitos dizem que tem perna curta. Mas escute uma coisa, queridos, aquilo que é correto, que é justo, que é bom. Eu vinha perguntando para as meninas agora no carro, não é, porque vão mudando as palavras. Por exemplo, um jovem, um adolescente ou uma criança hoje que quer estudar, que se propõe a ser um aluno excelente, que tire notas boas, é tido como nerd, não é? Aí me disseram nerd, não é? O aluno que quer, aí até coloca um rótulo, não é? O que é? Aquele que é bagunceiro, que é o da malandragem, é que é o popularzinho, é o queridinho de todo mundo. Que engraçado, não é? As pessoas hoje não são vistas mais pela sua eficácia, pelo conteúdo, pelo aquilo que elas são, mas pelo aquilo que elas podem oferecer para o outro. Enquanto pastor, enquanto líder, enquanto podendo bancar a janta, enquanto podendo bancar a viagem, tu tem algum significado para mim. Depois que você não faz mais isso, não tem. Isso é uma inversão de valores. Meus irmãos, eu sou da geração em que fomos criados com a proposta de cuidar dos pais. Por toda a vida eu tive o entendimento que cuidaria da minha mãe, enquanto ela tivesse vida. Hoje os filhos já estudam a proposta, isso é uma realidade, de passar o cuidado dos seus pais para outros cuidadores, e não eles. Isso é preocupante, quando os filhos não têm o pensamento de cuidar dos pais na velhice, que outros cuidem, não os filhos. Isso é uma inversão de valores, está mudando a ordem natural das coisas, como deveriam ser. Meus irmãos, alguns itens eu separei para vocês aqui sobre inversão de valor. Nós poderíamos fazer uma série sobre inversão de valores. Eu separei só 4 para nós nesta noite. Eu quero convidar você para Mateus capítulo 5, versículo 34 a 37. Por exemplo, esse texto não está no seu informativo. Mateus capítulo 5, verso 34 a 37. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Pode seguir. Nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fiquem branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não para qualquer coisa, e o não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. 2 verdades aqui. Primeiro, a gente precisa, meus irmãos, ter uma compreensão da realidade, daquilo que é real. Nós não podemos achar que, porque nós temos fé, nós devemos ser nécio, ser tolo. Por exemplo, é uma realidade que lá na frente não tem uma ponte, e que se eu for meter os peitos na água eu vou me afogar. Eu vou pela fé. Vai ver o que vai dar. Isso aqui é uma demonstração de que nós precisamos ter uma noção da realidade. Fé é uma coisa. Mas o povo de Israel, mas nós não somos o povo de Israel. É uma outra história. Eu estou desempregado e vou ficar dormindo a vida inteira, porque eu creio na promessa de que Deus proverá para os seus. Não, meu amigo, Deus vai prover, mas você não pode ficar dormindo o dia inteiro.
Nós precisamos ter noção da realidade. Isso aqui é o que esse texto quer dizer primeiramente. Daquilo que é verdade. É isso aqui, é isso. Essa é a verdade. Você está doente? Não estou. Mas eu estou vendo que você está escorrendo aqui do nariz, do olho, um troço. Não, mas pela fé estou bom. Não, você está doente. Tenha noção da realidade. Admita que está doente. Claro que está doente. Você vai se cuidar, creio que Deus vai fazer um milagre, mas é óbvio que está doente. Você está triste por alguma coisa? Não, eu estou aqui, dilacerado por dentro, mas pela fé eu estou muito bem. Não, admita a realidade. É claro que a gente está triste. É claro que eu estou eufórico. Eu estou feliz, porque alguma coisa de boa me aconteceu, uma dádiva. Não, eu não estou feliz. Não, isso é uma neurose. Nós precisamos ter noção da realidade, gente. É muito importante nós agirmos pela fé, mas temos noção da realidade. Digam amém. Segundo, que é o que esse texto aponta, a nossa palavra precisa ser única. Eu me lembrava que esse dia eu estava com uma pessoa, eu disse a esta pessoa: querido, cuide a sua convivência com esta pessoa. Você pode se perder. Ele disse assim: pastor, era uma noite de lua cheia, alguns anos atrás. Aí a pessoa disse assim para mim: o senhor está vendo aquela lua lá? Eu disse: estou vendo. Mas olha, diante de Deus, mas por essa lua que está ali, eu sou homem. Mas nunca, pastor, eu só me atrapalho uma vez na vida. Eu só me embreto uma vez na vida. Você está vendo aquela lua lá? Eu digo: estou vendo. Mas por Deus, por aquela lua. A pastora tirou foto da lua ontem e me lembrei da história. Por aquela lua que me alumia. Não é nem me ilumina, me alumia mesmo. Por aquela luz que me alumia, pastor. Eu, olha, já me meti com essa pessoa, me dei mal, mas nunca mais. 6 meses depois, estava dois aqui, Não pode ser verdade, né? As pessoas não têm mais palavra, minha gente. As pessoas, elas não se posicionam mais. Hoje, meus irmãos, olha, na minha casa, o que eu tenho de decepção para construir essa última casa, você não faz ideia. Teve gente que eu fiz contrato, que eu fui lá no cartório e eu assinei contrato com a pessoa para prestação de serviço. Você me acredita nisso? Porque eram obras grandes na casa, que iam valores elevados, não era só algo de R$1.000, que eu tive que assinar o contrato para garantias, que as pessoas não cumpriram. Me acredita nisso? Que as pessoas não me entregaram o serviço, eu tenho coisas na casa que não me entregaram o serviço, me entregaram pela metade. Teve um lá que eu tive que dispensar. Na compra, você tem uma ideia, na compra até envolvia um carro meu. O cara nunca me entregou o serviço, que me deu um transtorno imenso. Na época do meu pai, ele tinha bigode. Ele tinha um bigodinho fininho, você achava engraçado. Meu sogro tem um bigodinho pequenininho aqui no meio, assim, meiozinho assim, meio alemão, né? O meu pai era um bigodinho assim, fininho assim. A época do meu pai era a época da palavra, do bigode. Aquilo que está dito, está dito. Qual é a pergunta que nós fazemos quando batizamos alguém? Alguém se lembra? Alguém foi batizado ultimamente? Qual é a pergunta que nós fazemos quando vamos batizar alguém? Você já aceitou a Jesus? O que a pessoa responde? Sim. Uma semana depois, a gente liga para o irmão: onde é que você anda, irmã? Eu estou aqui no carnaval. Olha, batizar a pessoa em janeiro não dá certo, porque fevereiro vai para o carnaval, vai se perder. Coisa mais triste. A pessoa diz sim para Jesus no dia do batismo. Uma semana depois, ela diz não para Jesus. Muita gente aqui se batizou, deve saber disso. Se batizou contrariando o pai e mãe, contrariando o marido, contrariando o filho. E foi. O pai disse assim: se eu se batizar, então não é minha filha, não é meu marido, não é minha mulher, não quero saber dessa religião.
nós já temos uma religião. E muita gente foi batizar assim, com lágrimas. Essas pessoas estão firmes até hoje. Essas pessoas que batizaram assim, na luta, porque decidiram, deram o seu sim para Jesus. Essas pessoas estão firmes aí, gente. O diabo oferece 1001 atrativos. O mundo vem e oferece 1001 atrativos. As lutas vêm, essa pessoa está firmada. Você sabe por quê? Porque o sim dela para Jesus foi um sim genuíno. Foi um sim de valor. Foi um sim verdadeiro. Sabe quando elas dizem não? Com as suas ações. Elas dizem, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu amo Jesus. E aí elas dizem não, com as ações. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser pessoas que possam cumprir com a nossa palavra de decisão. Principalmente no que diz respeito às coisas que têm valor. Não sejamos como os gálatas que com facilidade deixam a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína de Cristo, e mudam o pensamento. Você afirmou que um dia iria servir a Jesus, acontecesse o que acontecesse, se mantenha assim. Você colocou a mão no arado, eu coloquei a mão no arado. Nós não podemos olhar para trás, senão nos transformaremos numa estátua de sal, ou seja, nós nos esfriaremos. Queridos, nós não podemos, cochear em dois pensamentos. Você deu a palavra que iria vender algo para alguém, mesmo que com perda sua. Você já deu a palavra, deu garantias, vai lá, nem que você tenha prejuízo. Mas fique com a sua palavra, do que ficar com o bem. Seja uma pessoa de posição. Você pode ter certeza, olha, nesse mundo as pessoas elas serão valorizadas genuinamente pela sua posição. E a história que já contei para vocês, da pessoa lá que trabalhava numa empresa, e o chefe queria que ele fizesse algum tipo de malandragem lá, para forjar alguma coisa. Ele diz, não vou fazer. Se você não fizer, você vai ser demitido. Então você vai me demitir, porque eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E ele não faz e é demitido. Passa um tempo, esse empresário com outro, um mega empresário, pergunta a ele, eu precisava de alguém para chefiar meu departamento financeiro. Uma pessoa de confiança, uma pessoa de palavra, uma pessoa justa, uma pessoa de posição, uma pessoa que não se venda, que não se corrompa, uma pessoa que tenha valores, uma pessoa de valor. E ele disse, eu tenho essa pessoa. Na sua empresa? Não, eu o demiti, por ser assim. Eis uma pessoa para assumir essa posição. Ele passou o telefone desse seu ex-funcionário. Sabe, queridos, nós precisamos ser pessoas de palavra, meus irmãos. Manter a nossa posição em Cristo, mas também a nossa palavra. Nós fizemos um trato com o irmão, com o amigo. Muitos irmãos às vezes se atrapalham, não é? Por falta disso, por falta de ter palavra. Um dos dilemas que tirou meu pai dos caminhos de Deus é porque tivemos um pastor que não teve palavra. O pastor, ele não era um pastor de posicionamento. E o meu pai era um homem de palavra. Um homem de palavra. Aquilo que ele dizia, ele fazia. Você me entende, queridos? Nós precisamos ser pessoas de palavra. Digam amém. Segundo, outra inversão de valor: aparência versus interior. Quero convidar você para 2 Timóteo 3,5. 2 Timóteo 3,5. 2 Timóteo 3,5, vamos lá. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Porque fique longe dessa gente, de pessoas que parecem, não é? Vamos um outro texto, Mateus capítulo 23, verso 27. Mateus 23, verso 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem ser bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Diga misericórdia. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, o que conta é a aparência. As pesquisas dizem, se alguém for pedir lá no semáforo, bem vestido, bem trajado, ele ganha mais gorjeta do que alguém que for pedir alguma gorjeta, algum valor, com uma roupa simples. As pessoas prezam muito pela aparência. Às vezes você vai em algum lugar para comprar alguma coisa, dependendo da roupa que você está, alguém olha. Dependendo da roupa que você está, a pessoa não olha. Como é que pode, não é? A pessoa atribui valor àquilo que ela está vendo. É por isso que nesse país muita gente atribui valor a carros. Não tem uma casa, mas tem um carro. Porque as pessoas atribuem valor ao carro, àquilo que aparece. A casa é desse tamanho, não tem nem uma garagem, mas tem um carro, que vale 10 vezes a casa, que no ano seguinte não vale mais, não vale metade do que a pessoa comprou. Por quê? Porque vivemos numa sociedade da música do Camaro amarelo, que quando aparece um Camaro amarelo, a pessoa chama a atenção. Essa é a sociedade que nós vivemos, que atribui valor a isso, que faz música disso, inclusive, desses valores. Diga misericórdia. As pessoas caminham pela aparência, não quer dizer que nós vamos andar, sabe, relaxado, desleixado, de qualquer jeito. Não é isso. Mas as pessoas acham que, por exemplo, os fariseus eram um exemplo disso. Para demonstrar que estavam jejuando, eles não lavavam os olhos, não escovavam os dentes, tinha um bafo de onça, saíam assim, ó, caindo. O que tu tem? É porque eu estou jejuando há 3 dias. Para que isso, né? Esses dias o irmão me perguntou, pastor, como é que eu faço um jejum assim prolongado? Não é? Uma irmã nossa aqui. Como é que eu faço um jejum assim prolongado? Eu digo, você precisa cuidar o jejum prolongado. Não adianta fazer um jejum aí de 2 semanas e está caindo pelas paredes, desmaiando, tendo visão que não tem, não é? Para fazer um jejum prolongado você precisa se reservar. Mas hoje na sociedade que nós precisamos trabalhar, tem que tomar cuidado com isso, senão faz sacrifício de tolo. Sabe aquela coisa da suposta santidade, não é? Aquela pessoa que está sempre com aquela cara amarrada, parece que chupou limão azedo. Esse irmão é um anjo, não é? Está sempre assim, o que foi, irmão? O que está me vendo? Não, só estou te olhando. O que eu tenho? Está sentindo alguma coisa em mim? Não, só estou te vendo, estou te olhando, não estou sentindo nada. É muito comum isso acontecer, não é? Sabe aquela coisa de que parece ser santo, da aparência do jejum? Eu jejum 3 vezes por semana, eu dou dízimo. Gente, essas coisas não convencem a Deus. Pode convencer a sociedade, as pessoas que estão na volta, mas Deus, Ele valoriza o nosso interior, o nosso coração. Vamos comigo para Colossenses capítulo 3, a partir do 12. Olha só, que texto maravilhoso. Colossenses 3, a partir do 12. Vamos fazer essa leitura? Vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se, isso é o que Deus atribui valor, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Faça isso com uma alegria.
São essas coisas que Deus preza, meus irmãos. Essas coisas que vêm de dentro: o amor, a bondade, a compaixão, a misericórdia, a delicadeza, a paciência, o perdão. Não essas coisas externas. Essas coisas Deus tem muito. Isso chama a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Nós não precisamos, você não precisa mostrar para ninguém que você é espiritual, que você é ungido, que você tem anjos à sua volta, que você tem o Espírito Santo, que você tem o poder de Deus. Você não precisa disso. Deus já está vendo o seu coração. O que Deus quer ver de nós são os nossos frutos. Os nossos frutos. E às vezes nós queremos mostrar os nossos dons, os dons que nós temos. Mas aquilo que Deus quer ver em nós, e que realmente pessoas de bom senso valorizam, são os frutos. Esses frutos que falam da bondade, da misericórdia, da compaixão, da paciência, do amor. Digam amém. Um outro exemplo disso: religiosidade versus prática do amor. Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30, só vou ler o verso 30, porque você vai saber essa narrativa que é sobre o bom samaritano. Religiosidade versus prática do amor. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Essa história é a história do bom samaritano. Para nós contarmos a história, passam por esse homem dois indivíduos religiosos. Quem passam por ele? Um levita e um sacerdote. Isso fala da religião. Sabe, queridos, nós pertencermos a uma religião não é garantia de nada. As maiores atrocidades desse mundo foram feitas por causa da religião, em nome da religião. Pertencer a uma religião não quer dizer nada. Inclusive pertencer a alguma comunidade evangélica não quer dizer muita coisa. Mas também não pertencer a ela também diz muita coisa. O que vale, na verdade, em suma, é realmente a nossa prática de amor. O que Deus quer de nós é nós termos uma vida religiosa, não é errado. Mas ter a vida religiosa só por ter e não ter a prática do amor, isso anula a nossa vida religiosa. O nosso discurso para o oprimido, dizer para ele: Jesus ama você e vai tirar a sua opressão. O que nós estamos fazendo por essa pessoa? Dizemos para o faminto: Jesus ama você e Ele é o pão da vida. Mas o que tipo de pão nós estamos dando para alguém? Nós estamos só dando uma palavra? Nós não estamos tendo ação? Nós não estamos tendo uma prática do amor? Queridos, olhe para a nossa igreja. Nós não somos uma igreja apenas com vida religiosa. Nós temos a prática do amor. Como pastor, primeiramente cada pessoa que entra nessa igreja, independentemente de sua origem, independentemente das suas condições financeiras, são aceitas no mesmo nível de igualdade. Isso é prática do amor. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Meus irmãos, eu acho engraçado esses irmãos que replicam vídeo de outros pastores, outras igrejas, que querem mostrar algum tipo de ação. Nós não somos assim. Muitas vezes nossas ações de misericórdia não são vistas por pessoas, porque o nosso interesse é que Deus veja. Às vezes eu vejo pessoas que replicam, não é? O pastor pegou o dinheiro do dízimo, olha o que ele fez por essa irmã. Quantas casas construímos? Até meu sogro, que não é batizado nessa igreja, fez coisas que irmão batizado não fez. Ajudou a construir casa de irmãos dessa igreja. Você me acredita nisso? Quantas casas queimadas, destruídas, nós reformamos. E não colocamos aqui no data show, fizemos isso. Não. Meus irmãos, nós não precisamos fazer essa propaganda. O mundo precisa disso para ter voto.
para demonstrar alguma coisa, para afagar o seu ego. Deus está vendo a nossa ação e o nosso coração, é isso que importa. Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo sua ação, e é isso que importa. É só você olhar para o nosso projeto social, Nações em Ação, que nos custa muito, gente, manter. É porque para nós é algo de muito valor nessa igreja. Você pode ter certeza. Se alguém disser nessa igreja que as coisas são mais importantes do que essas pessoas, é filho do diabo e mentiroso. Porque diante de Deus, olha, uma igreja com 15 anos tem um projeto social da mesma idade. Se não valorizar pessoas, o que nós valorizamos então? Dizer que nós valorizamos coisas mais do que pessoas é uma inverdade. Não que eu tenha escutado isso, mas se você escutar por aí de que não somos uma igreja amorosa, não é verdade. É só você olhar o nosso projeto social. Crianças que são atendidas. Esse dia, um tempo desse, acho que a pastora foi no aniversário de alguém, não me lembro o que era, um aniversário, alguma coisa. Eu sei que era com mulheres, é só com mulheres, ou era algum chá de panela de alguém, não sei, acho que de alguém. E eu deixei a pastora lá, e aí fui pegar lá de volta, e o carro ficou num lugar escuro ali, do lado da Tuiuti, para aquele lado assim. Olha o que é, às vezes a gente olhar só por aparência, não é? Aí quando eu saí do carro, que eu fui lá para pegar a pastora, 9 e pouco, quase 10 horas, a rua escura, levantou de lá um magrão assim, ó, com um boné, um bermudão rasgadão assim, uma camiseta meio estranha. Digo, ponto, vou fazer 3 coisas. Vai me assaltar, eu vou correr, que é um recomendado. Se você não é faixa preta como o Gilson, né? Se você não sabe karatê, está com uns quilinhos a mais, é melhor não encarar, corra. Segundo, ou você entrega já a chave do carro e fica tudo certo, ou você clama pelo sangue de Jesus e vê se vai dar algum resultado. Porque o sangue de Jesus tem muito mais o que fazer do que fazer essas ações contra essas coisas do mundo, né? O sangue de Jesus é para purificar pecado. As pessoas clamam o sangue de Jesus por tudo, né? Como se o sangue de Jesus tivesse efeito para essas coisas. Eu digo, bom, levantou de lá veio na minha direção e veio assim, ó, e já veio aquele caminhado assim, ó, que o Samuel sabe imitar bem. O Samuel tinha que estar aqui para imitar esse caminhado, né? Ele já caminhou assim, ó, quando ele levantou os ombros, eu digo, bom, ela vai me assaltar. Ele já veio assim, ó, aquele caminhado malandrão, assim, já esquemoso. Quando chegou perto de mim, ele disse assim, eu digo, pô, e agora? E agora que eu vou ter que tomar uma decisão? Quando eu cheguei assim, ele veio assim, boa noite, pastor. Eu digo, ai, Jesus Cristo, tu me mata, rapaz. Ô, pastor, ele veio assim, ô, pastor, eu digo, rapaz de Deus, tu me mata. O senhor não me reconhece? Eu digo, claro. Menti nessa hora, mas já pedi perdão em seguida. Porque foi uma mentira involuntária, no medo, no susto. E olha que eu sou cabra macho, parente do Lampião. Esse dia alguém me disse, você é parente da Maria Bonita? Eu digo, não, Maria Bonita não me confunda, do Lampião. O cara disse, o senhor não está me conhecendo? Eu digo, claro que eu te conheço. Ai, que bom, pastor, eu fui do projeto. Eu digo, aí meu coração me aliviou. Eu fui do projeto, pastor. Ele estava ali, passando, cuidando do carro, não sei o que era. Eu fui do projeto, pastor. Puxa, aí meu coração ficou. Eu digo, rapaz de Deus, quer matar do coração, rapaz? Um homem desse tamanho assim. Pastor, eu acho que o senhor não está lembrado de mim. Eu digo, mas eu, claro que me lembro. Nessa hora eu quase beijei o rapaz. Desse tamanho assim, um rapaz. O senhor me deu comida, pastor. O senhor me deu comida. Rapaz, eu fiquei com o coração desse tamanho assim. O senhor me deu abrigo. A igreja me acolheu. Ô, pastor, sou grato ao senhor. Eu digo, não, a mim não. É a pastora, a equipe lá. Pastor, eu fui criado num projeto Nações em Ação. Que saudade. Aí falou o nome do pessoal da equipe lá. Saudade do pessoal, pastor. Eu digo, que coisa fabulosa. Isso não tem preço, minha gente. Sabe o que é isso? Isso não tem preço. A pessoa de pastor, aí o projeto me deu comida. Nós não tínhamos que comer em casa.
Eu digo, está aí uma coisa que tem valor. O projeto Nações de Ação é uma coisa que tem valor, gente. Eis uma causa nobre. Não vamos inverter essas coisas, minha gente. Nessa noite eu gostaria de, ao encerrar esta mensagem, pedir a você isso. Que a gente possa guardar o nosso coração, para não viver uma vida religiosa, mas de verdade, viver a prática do amor. Não inverter as coisas, deixar a prática do amor, da misericórdia, da bondade, para viver uma vida religiosa, santa, aparentemente, mas sem piedade, sem poucos caiados, sem misericórdia, sem compaixão, sem bondade, com aquele discurso de dar o pão, mas sem ação alguma, sem prática de amor alguma. Meus irmãos, eu prefiro uma pessoa que não fale uma língua, nem dos homens, nem dos anjos, mas seja uma pessoa amorosa. Essas pessoas, o apóstolo Paulo diz que para Deus é isso que vale a pena. Não adianta falar na língua dos homens e dos anjos. Você pode dar seu corpo para queimar, mas se não for por amor. Às vezes eu percebo irmãos na igreja que querem os dons de Deus, o poder de Deus. Queira o amor de Deus, queira a misericórdia de Deus. São essas coisas que têm valor, são essas coisas que são valiosas, que são preciosas. Por fim, trocar o Senhor por outros deuses. Anote só Jeremias 2, do 11 ao 13, e eu vou encerrar. Jeremias capítulo 2, do 11 ao 13. Trocar o Senhor por outros deuses. Vamos ler, já que o Dielo colocou ali, vamos ler só 3 versos, né? Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu tremam de horror, e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Escute uma coisa, queridos. Nós não podemos ser uma igreja que qualquer coisa nos tire da comunhão de Deus. Que sejamos uma igreja, meus irmãos, que agora está tendo um Grenal, final de campeonato, e você gosta do Grêmio, e você gosta do Inter. Se você não tivesse compromisso na igreja, você assistiria. Mas eu fico preocupado com o nosso tipo de compromisso com Deus, quando uma partida de futebol me tira de um compromisso com Deus ou com a sua obra. Eu fico preocupado, querido, quando as coisas que Deus nos deu, nós colocamos como deuses. Eu conheço pessoas que elas oravam a Deus, pedindo a Deus uma empresa, para que pudesse ter funcionários, abençoar pessoas, e Deus deu a elas essa empresa, e essa pessoa não vem mais à igreja, porque não tem mais tempo cuidando da empresa, porque a empresa cresceu. Pessoas que queriam uma chácara, e que chegaram até a dizer que iriam usar a chácara para as coisas de Deus. Deus deu a chácara, colocaram a chácara no lugar de Deus, e hoje não pode vir mais domingo para a igreja, porque tem que cuidar os bichos na chácara. Queria a casa na praia, para levar os amigos, para levar os irmãos, abençoar os irmãos. Senhor, me dá a casa na praia. Quando o Senhor me der a casa na praia, eu vou abençoar os irmãos. Essa pessoa não vem mais à igreja, perde os principais cultos, porque agora tem uma casa na praia. Sabe quando você troca Deus pelas coisas de Deus? Isso é inversão de valores. Quando outras coisas são colocadas no lugar de primazia de Deus. Quando os bens, quando as dádivas, ou quando essas coisas da cultura, como por exemplo o futebol,
Não, meus irmãos, nós somos o país do futebol, somos brasileiros, gostamos do futebol, mas eu não posso acreditar que um cristão genuíno deixe de vir à ceia, a um culto, para assistir um jogo. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Quando alguém deixa de fazer uma boa ação, porque, sabe, sei lá, apareceu uma outra coisa. Não troque o lugar de Deus por outros deuses que não tem nenhum valor, que tem boca, mas não falam, tem pés, mas não caminham, tem mãos, mas não pegam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. A Bíblia diz que semelhante a esses são os que o adoram. Nós não podemos trocar a Deus pelas imagens de escultura. Nós não podemos trocar Deus pelos ídolos. O pastor Arnoldo falou uma coisa, entre muitas coisas. Eu quero incentivar você a assistir a pregação de hoje de manhã. Assista lá no canal da igreja a pregação de hoje de manhã. Uma mensagem muito boa. Olha, uma das melhores. Você prega muito bem, mas hoje de manhã trouxe uma palavra muito, muito edificante para a igreja. E ele falou dessa coisa o pastor Arnoldo falou dessa coisa da paixão por Deus, do amor por Deus, e citou umas bandas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Só o nome em inglês, aí me complicou a vida. Um monte de banda, artistas famosos que existe por aí. Ele disse assim, é mais ou menos isso. Esses cantores vão vir em Santa Maria uma vez, vai ser a única turnê que vão fazer no ano, e vão vir para Santa Maria. A pessoa acampa lá no ginásio, no estádio, aonde for, 20 dias antes, com chuva, com sol, para pegar os melhores lugares da banda, do artista famoso. As pessoas fazem isso com os seus ídolos, e com Deus, com as coisas de Deus, nós deixamos em segundo plano. Isso quer dizer que nós não estamos atribuindo valor a Deus. Até nós falamos, eu te amo, Deus, o Senhor é o Deus da minha vida. E aí muitas vezes nos enquadramos naquele texto que Jesus diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque as ações são diferentes. Nessa noite eu quero pedir a você, para nós não trocarmos esse valor precioso que é Deus das nossas vidas. Que nós seríamos sem Deus? O que você seria sem Deus? O Davi diz que Deus era tão maravilhoso na vida dele, que a misericórdia dele, de Deus, era a causa dele não ser consumido. Não troque a Deus pelos deuses. Entendi, irmã Elbia. O glória a Deus era o amém. Se coloque em pé. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quero orar com você nesta noite. Quero orar com você. Quero pedir a você, se algum momento ao longo da trajetória, por algum motivo, nós invertemos os valores, nós falhamos com a nossa palavra, nós não mantivemos nossa posição em Deus ou com o nosso próximo, se nós caminhamos mais na direção da aparência do que do coração, do que do interior, se até agora nós caminhamos pela via da religiosidade e não pela prática do amor, se até agora nós trocamos Deus pelos deuses, dá tempo dos nossos filhos pensarem de que eles vão cuidar de nós. Dá tempo pensar de que vale a pena ser honesto, vale a pena ser justo, vale a pena ter palavra, vale a pena ter posição, vale a pena guardar os princípios aprendidos em casa, vale a pena. E nós voltarmos a essas práticas, porque Deus ao seu tempo vai recompensá-las. Feche os seus olhos. Oh, amado Senhor, é impossível alguém está perto de ti e tuas bênçãos não ter, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos importa, Pai. Urrabacandaramaia, urrabachandaramaia. Oh, nada é melhor do que o Senhor, nada é melhor do que a sua presença, meu Pai. Nada é melhor do que a sua presença, meu Deus. Só quero tuas bênçãos, se eu tiver
Oh, é impossível, meu Deus. Está perto de ti. Não receber tuas bênçãos. Oh, meu Deus. Sim, Senhor. Adore ao Senhor nesta noite, adore. Receba da sua presença. Alguém está perto de ti e tuas bênçãos não tem. Vamos cantar no começo. Cante esta canção, cante com alegria, cante com a sua alma, adorando aquele que merece toda a adoração. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Diga, Senhor, tu cumprirás o desejo. diga ao Senhor. Se eu te buscar, Oh, diga ao Senhor. é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Você pode aplaudir ao Senhor. Faça isso com alegria. Aleluia. Aleluia. Que coisa boa. Tome seu assento. Nós ficaríamos mais tempo, não é? Não dá vontade de parar, mas temos que seguir. Quero convidar você nesta noite para preparar a sua contribuição, sua oferta com alegria.